Olá, eu sou o Thiago Lunardi e esse é o primeiro vídeo do Dev Dicas em 10 minutos. Desenvolver software no Windows não presta. Mas do que será que eu estou falando? Eu desenvolvo software utilizando o .NET Framework desde 2003 e desde aquela época a gente sempre fez desenvolvendo utilizando ambientes Windows. Como é que agora a gente consegue falar que desenvolver para ambiente Windows não presta? E calma, isso não é exatamente verdade. Acontece que de poucos tempo para cá, de poucos anos para cá, desenvolver para ambiente Linux se tornou mais conveniente e também mais interessante. A Microsoft lançou um pouco depois do lançamento do Windows uma tecnologia chamada WSL, se chama Windows Subsystem Linux. Qual é a ideia disso? Não é isso que ele faz. Ele simplesmente inicia uma unidade compartilhada do kernel do Linux. A partir do momento que a gente tem acesso a essa bash, a gente consegue de lá de dentro já começar a criar nosso código. E tudo que nós precisamos, principalmente hoje, não hoje, mas a partir da entrega do .NET Framework Core, a gente pode iniciar todos os nossos projetos a partir apenas de linha de comando. Legal. E o que é que eu preciso para poder ter esse WSL rodando na minha máquina de desenvolvimento? Primeira coisa que você deve ter é uma versão do Windows 10. Não tem problema se é a versão Home ou a versão Pro. Tá? Ele roda nos dois ambientes, nenhum problema por não se tratar de uma máquina virtual. Portanto, não há dependência em cima do virtualizador do Hyper-V. Então, Windows 10 Home funciona muito bem. A única coisa que você deve prestar atenção é se você está utilizando a build 18.917 ou superior. Para você saber se você está utilizando essa build, basta você ir na aplicação chamada Sobre o Meu PC. Então você vem, faz a busca e encontra aqui nessa parte, ele vai ficar falando qual é o número da build. E se a sua build for superior a 18.917, quer dizer que o seu Windows suporta sim. Muito bem, vamos agora iniciar o processo de instalação de todas as ferramentas de desenvolvimento que vamos utilizar para poder trabalhar e criar nossa primeira aplicação dentro do ambiente Linux, mas ainda assim rodando Windows. A primeira ferramenta que deve ser instalado, sem nenhum muito mistério, é o Visual Studio Code. Para fazer a instalação do Visual Studio Code, basta você ir até o site oficial dele, fazer o download e a instalação. Muito simples. E uma dica importante, apesar de estarmos criando um ambiente Linux para o desenvolvimento de software, nós vamos instalar o Visual Studio Code no Windows, tá? A gente não precisa se preocupar em fazer instalações dentro do Linux, tá? E isso foi muito bem caprichado pelo time de desenvolvimento da Microsoft. Eles criaram realmente essa ferramenta de uma maneira muito fácil da gente conseguir trabalhar em um ambiente de desenvolvimento Linux, mas ainda assim com todo o conforto e com todo o ambiente que já estamos acostumados do Windows. Assim que a instalação do seu Visual Studio Code estiver concluída, é hora então de habilitar o Windows Subsystem Linux dentro do seu Windows, pois ele vem desabilitado por padrão. Tá? Existem duas maneiras de você habilitar essa função. Uma é utilizando PowerShell Scripts, aqui nessa parte da página de instalação, basta seguir esses passos. Ou então, basta abrir aqui em programas e features do seu Windows, vai na parte de Programs and Features, na parte de Turn Windows Features On and Off, ligar ou desligar algumas features, ferramentas, né, do Windows. Então você tem que encontrar a opção chamada Linux Subsystem for Linux. Marca essa opção, confirma, dá o OK e pronto. Aí você já vai estar pronto para poder utilizar. O próximo passo agora é você instalar uma das distribuições Linux do seu Windows. Existem vários sabores, por assim dizer, dentro da Windows Store para você fazer a instalação. A mais popular é a instalação do Ubuntu, é a qual que nós vamos utilizar aqui, mas os passos para criar esse ambiente
nas outras distribuições não são tão diferentes assim. E a grande maioria deles existe sempre uma boa documentação explicando como fazer a instalação em cada uma das distribuições. Legal. Assim que a aplicação já estiver sendo instalada, basta iniciar essa aplicação e ele vai abrir imediatamente a caixa do Linux Bash. Tá? Então, essa primeira caixa, na primeira vez, ele vai finalizar a instalação e assim que iniciar, ele vai pedir para você fazer a configuração do seu primeiro usuário. Legal, agora que nós já temos a nossa distribuição Linux configurada e funcionando, um próximo passo para um desenvolvedor seria será adicionar uma chave SSH para você ter credenciais para conversar com o seu ambiente Git. Aqui nesse exemplo, a gente vai utilizar o GitHub para fazer isso. Então, para conseguir executar, muito simples, basta abrir aqui na página do GitHub, onde nós adicionamos a chave SSH, e aqui já possui o link como criar essa nova chave. Então, basta seguir os passos um a um e executar, que vai funcionar muito direitinho. A documentação é muito simples de seguir, é realmente uma receita de bolo, não tem como dar errado. Tá? Finalizado isso, vamos agora partir para a instalação do .NET Core SDK. O SDK é exatamente a ferramenta que precisamos para podermos criar aplicações utilizando .NET Core. Dentro das documentações da Microsoft existe uma documentação com os passo a passos para cada distribuição Linux, principalmente das oficiais, que existem dentro da Windows Store. No nosso caso, nós vamos seguir os passo a passo da instalação no ambiente do Ubuntu. Então, basta abrir aqui nas documentações e seguir os passos, que não tem como ter dificuldade. A minha recomendação é faça os 2 primeiros passos, vão ser já os... A minha recomendação é instale utilizando apt-get. É a maneira mais simples que tem e funciona muito bem. Basta fazer o update do apt-get, instalar o apt-transport HTTPS, rode um update novamente e após isso basta rodar apt-get install .NET SDK 3.1. Aguarde até a instalação estar terminada e você já está pronto para criar a sua primeira aplicação .NET Core no seu ambiente Linux. Então aqui no root vamos criar um diretório chamado github.com. Após isso eu vou criar um diretório chamado Thiago Lunardi, que é o nome do meu repositório dentro do GitHub, e aqui dentro eu vou criar mais um diretório para a nossa aplicação. Tá? E agora eu vou criar a nossa primeira aplicação aqui dentro com o comando .NET New MVC. Tá legal? Utilizando aqui o .NET Tool para fazer rodar o scaffolding de aplicação. Agora a gente pode testar, basta fazer .NET Build. Pronto, nossa aplicação está compilada. E se eu fizer um .NET Run, ele iniciou. Agora é o seguinte, nossa aplicação iniciou dentro do ambiente do Linux. Para testar, basta eu ir para o meu ambiente Windows e abro a localhost e aqui a gente vê a nossa aplicação rodando. Mais uma parte que é muito legal, voltando aqui no ambiente do Linux, eu estou dentro da pasta onde está a minha aplicação rodando, só que agora eu quero desenvolver, né? Dentro do Linux, basta fazer code, espaço, ponto, ou seja, inicio codificação aqui, e o Visual Studio Code vai ser aberto dentro do Windows, no ambiente que você já está acostumado, com a aplicação apontando para uma conexão dentro do seu ambiente Linux. Tudo aqui dentro é Linux, está rodando, inclusive o terminal. Quando abrimos o terminal, ele abre o terminal dentro do ambiente Linux. Então aqui você pode rodar todos os seus testes, você pode rodar os comandos e testar como que a sua aplicação vai se comportar quando ela já estiver embarcada em um container Docker dentro de uma hospedagem Linux.
Legal? Inclusive, você pode fazer o debug da mesma maneira. Então, vamos fazer a configuração do debug utilizando o wizard do próprio Visual Studio Code. Terminado, basta colocarmos o breakpoint aqui, dentro do nosso controller. Pressionamos F5 para fazer a execução. Ele abre o browser. E aqui está. Tá parado aqui. Agora eu consigo usar os comandos de step over, step into, F10, F11 para debugar a nossa aplicação. Legal? Isso aí, obrigado por se juntar a mim ao Dev Dicas, se inscrevam para mais vídeos bacanas e me sigam nas redes sociais.